Chega pra cá, meu povo, é quinta-feira, 30 de março de 2023. Bom dia, produtor está no ar com imagens ao vivo do Guarujá, em São Paulo. Nesse momento, céu claro e a previsão para hoje é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. Volume previsto é de 10 milímetros com temperatura mínima em 23 graus e a máxima de 31 graus. É assim que a gente começa essa quinta-feira aqui pelo Canal do Boi. No programa de hoje vamos falar sobre a ONG SOS Mata Atlântica, que no mês em que comemoramos o Dia Mundial da Água, divulgou um relatório informando que a situação do rio Tietê, o mais importante do estado de São Paulo, continua em alerta. O Rio Grande do Sul e o Paraná estão preocupados com a resistência múltipla do Amaranthus híbridos, popular caruru. A praga está disseminada na região da campanha do Rio Grande do Sul e municípios ao redor. E agora o problema requer prevenção e manejo. Canal do Boi transmite amanhã às 20 horas e também no sábado às 14 o 14º leilão Realeza Nelore Pintado PO. No primeiro dia, oferta de fêmeas PO Elite. Já no sábado, segundo dia, oferta de reprodutores, bezerras, novilhas e doadoras Nelore PO. Cotação, atualização de mercado financeiro, tudo isso e muito mais informação. Você que está ligado aqui no Canal do Boi já sabe, é só agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Estamos no ar com Bom Dia Produtor e o programa começa com destaque da capital federal. Após meses no exterior, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, volta ao Brasil. Quem traz os detalhes é a repórter Flávia Rabelo. Olá, bom dia. Com a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, a bancada da oposição se prepara para atuar mais fortemente aqui no Congresso Nacional. O partido de Bolsonaro, o PL, tem a maior bancada aqui na Câmara, com 100 deputados. E no Senado também. Elegeu nomes fortes da oposição. Então, já a partir da semana que vem, os principais temas da oposição no Congresso devem ser colocados em debate. De Brasília, Flávia Rabelo. E no mês em que comemoramos o Dia Mundial da Água, a ONG SOS Mata Atlântica divulgou um relatório informando que a situação do rio Tietê, o mais importante do estado de São Paulo, continua em alerta. O relatório observando os rios retrata a qualidade da água em bacias hidrográficas da Mata Atlântica. Durante todo o ano de 2022, foram feitas 990 análises em 120 rios e corpos d'água em 16 estados do Brasil, onde ainda há vegetação de Mata Atlântica. Para a pesquisa, voluntários coletaram água de 9 pontos do rio Tietê, na capital, Grande São Paulo e interior. Das coletas, 5 apresentaram qualidade regular da água e 4 ruim. Em nenhum dos pontos, segundo o relatório, a água foi considerada boa ou ótima. De acordo com a ONG, a situação do rio Tietê não mudou de 2021 para o ano passado. Ao menos pelo estudo, foi possível perceber que, conforme o rio avança para o interior do estado, os problemas diminuem. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. São 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Destaco para você que o governo do estado de Mato Grosso autorizou uma desapropriação para a construção da primeira ferrovia estadual nos trechos entre Jucimeira a Campo Verde. As informações com o Valdir Pacheco. A empresa Rumo S.A., considerada a maior operadora de ferrovias do Brasil, publicou recentemente em seu relatório anual de sustentabilidade. Nesta edição do documento, traz entre os destaques de 2022 o melhor resultado da história da companhia. Passos importantes no processo de expansão, com destaque para as primeiras licenças ambientais e agora, recentemente, autorização para o início do processo de desapropriação por utilidade pública para a construção da extensão da Ferrovia de Integração Estadual Senador Vicente Vuolo.
A autorização foi concedida pelo governo do estado, referente ao trecho entre os municípios de Jucimeira, distante 157 quilômetros de Cuiabá, e Primavera do Leste, 231 quilômetros ao sul da capital, e foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no último dia 27, através do Decreto 188/2023. No decreto, estão identificados trechos de desapropriação por meio de coordenadas. A indenização dos proprietários se dará pela Rumo S.A. As obras da primeira ferrovia estadual do Brasil, com mais de 700 quilômetros, foram lançadas em 2022 e a previsão de que o terminal de Campo Verde comece a operar em 2026 e as obras da ferrovia em Lucas do Rio Verde sejam concluídas em 2030. De acordo com a Rumo S.A., serão investidos na obra aproximadamente 15 bilhões de reais, dos quais 4,5 bilhões serão injetados para levar os trilhos de Rondonópolis até Campo Verde. A ferrovia deverá gerar 100 mil empregos diretos e 100 mil indiretos e passará por 16 municípios e contará com 22 pontes, 21 viadutos e aproximadamente 2 quilômetros de túneis e um total de 108 mil toneladas de trilhos. O presidente da Rumo S.A., João Alberto Abreu, declarou na ocasião do lançamento das obras que a expansão dos trilhos proporcionará o escoamento da produção do estado, que é o maior produtor de grãos do país, assim como possibilitará trazer os insumos e mercadorias para abastecer o estado. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Rio Grande do Sul e o Paraná estão preocupados com a resistência do caruru a glifosato, possivelmente aos inibidores da enzima ALS. A praga está disseminada na região da campanha do Rio Grande do Sul e nos municípios ao redor, e o problema requer prevenção e manejo. Pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul detectaram que no estado do Rio Grande do Sul, a variedade da erva popularmente conhecida como caruru, Amaranthus híbridos, desenvolveu resistência a diversos herbicidas e agora traz preocupação para a produtividade das lavouras de soja e pecuária. O uso exclusivo de um tipo de herbicida facilita a resistência da praga. Então, o caruru, que nós falamos popularmente, né, existe uma série de espécies ocorrendo, na verdade, no Brasil, mas nós temos nos preocupado especialmente com Amaranthus híbridos, que é a espécie que tem aparecido no Rio Grande do Sul, né, desde 2018, a primeira vez que se identificou essa planta daninha como resistente ao herbicida glifosato e depois a outros herbicidas de um outro mecanismo de ação, inibidores da ALS. E desde então, no Rio Grande do Sul, nós temos visto um grande avanço, né, especialmente na metade sul, onde inicialmente foi observado o primeiro foco, e hoje a gente já vê ele ocorrendo, né, nas diferentes regiões produtoras de soja, também na região norte do estado. Há relatos também da ocorrência já dessa espécie, né, então, como eu falei, do Amaranthus híbridos, também no Paraná, mas eu diria que hoje, em questão de resistência ao herbicida, né, a grande problemática que nós temos visto, então, é aqui no Rio Grande do Sul. Como isso chegou aqui, né, nós temos algumas ideias, né, a pesquisa, de maneira geral, tem discutido algumas possibilidades, e uma delas, infelizmente, pode ser até vindo com sementes trazidas, né, de outros países, sementes que não são, então, às vezes, certificadas, né, que a gente sabe a origem, e que acabam, então, vindo com contaminações, porque nós sabemos já há um bom tempo, antes de ocorrer no Brasil, que no Uruguai, na Argentina, já existiam focos, né, dessa planta, dessa espécie resistente a herbicida. Então, essa é uma das possibilidades, mas é claro que um outro fator também que ocorre muito hoje nas plantas daninhas, de maneira geral, e isso não é o nosso caso específico de Sul ou de Brasil, é no mundo, né? O uso constante ou exclusivo do controle químico, ele favorece muito a seleção de plantas daninhas resistentes ao herbicida. É uma resposta natural, né, que ocorre na natureza, então isso também pode ser uma consequência. Uma única planta da espécie pode produzir até 600 mil sementes. Além disso, ela disputa os recursos naturais, como os nutrientes da terra e a água, com a plantação das culturas.
além de ser uma planta daninha, pela definição mesmo que pela sua definição própria, que causa um dano, um impacto na área onde ocorre, na lavoura que ela ocorre, e hoje, mais especificamente, nós temos visto isso na soja, ela na verdade, compete, né? Então, ela disputa os recursos, ela concorre com aquela água, né, que às vezes é limitada, como tem sido nas duas últimas safras, essa safra especialmente, né, uma estiagem bastante intensa em todo o estado, do Rio Grande do Sul. Então, não é interessante, obviamente, a gente ter a presença dessa planta daninha concorrendo, né, com a cultura, porque além de ela concorrer por esses nutrientes que eu falei, o caruru especificamente é uma planta de porte elevado, então ele passa o dossel da soja, né, e ele vai chegar lá no final com a soja na colheita, e antes mesmo da colheita da soja, ele pode já ter sementes maduras que vão retornar para o solo, então vão incrementar aquele banco de sementes. A pesquisadora destacou ainda a importância de uma limpeza minuciosa nos maquinários após a colheita, sendo esta outra maneira de evitar a disseminação da planta daninha. Repórter Kylie Rodrigues conversou com Daniel Lambertucci, chefe de transferência de tecnologias da Embrapa Acre, sobre os programas de melhoramento vegetal conduzidos pela pesquisa pública. Vou aproveitar a oportunidade que a gente está tendo aqui com ele para saber quais são as linhas que a Embrapa lá do Acre está trabalhando e que vai envolver todo aí o Brasil, né? A Embrapa Acre trabalha nas linhas de melhoramento genético do amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro é uma leguminosa utilizada em consórcio de pastagens e nós temos lançadas nos últimos 4 anos 2 cultivares, a cultivar BRS Mandobi e a cultivar BRS Okira. Essas 2 cultivares são recomendadas para diferentes regiões do país, inclusive a região do Cerrado, que abrange grande parte do Mato Grosso do Sul. E quais são os resultados que vocês têm obtido aí de feedback dos produtores que têm utilizado essas leguminosas? As leguminosas elas têm um papel fundamental no manejo de pastagens. Elas aportam nitrogênio dentro do sistema através da fixação biológica de nitrogênio e também melhoram o desempenho animal, pois os animais consomem as gramíneas, que são os capins, juntamente com as leguminosas. Eles fazem essa seleção na hora do pastejo. Isso melhora a dieta dos animais porque o teor de nutrientes da leguminosa é maior que o teor de nutrientes da gramínea, do capim, e isso então melhora o desempenho dos animais. Nas pesquisas que a gente realizou no estado do Acre, a gente teve melhora de até 30% do ganho de peso dos animais no período das águas e o reflexo maior foi no período das secas, o período de estiagem, que o aumento de produtividade chegou a até 70%. E qual a categoria animal que pode estar consumindo essas leguminosas? É indicado para cria, recria, engorda? No caso do amendoim forrageiro, a gente tem uma plasticidade muito grande. O amendoim forrageiro pode ser consumido por bovinos, por equinos, por ovinos, suínos e até aves. É um material que é utilizado em stand puro, que a gente chama de banco de proteína, e também, que é a recomendação maior que a Embrapa faz, é o stand consorciado com gramíneas. E as categorias animais, no caso de bovinos, podem ser animais de cria, vacas, né, parideiras também, animais de recria e de engorda. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Ficaria aqui um bom tempo conversando, porque os destaques são importantes, né? A gente sabe desse papel da Embrapa, da pesquisa voltado aí para o setor da pecuária. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E agora é hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. Informações do leiloeiro rural Gabriel Borges. E a ação Touros da Semana está bombando na grade de programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E esta semana, que começa na segunda-feira indo até domingo, nós temos aqui a bateria Remanso e bateria Golias, trazendo o primeiro touro da semana, ele, Remanso Richt, linhagem do Quark, linhagem do Zefé Abdala. Também trazemos aqui o grande Remanso Bascão, um touro que deixou uma produção muito eficiente dentro da produção do Pecuária BR. E vamos trazer também touros extraordinários, o nosso campeão de venda de doses. Quer ver ele? Olha aqui, ó, tá na tela. É o grande Genearca Camparino. Olha o vagão, trabalho muito bem feito lá do seu José Humberto, um touro hoje de propriedade do Pecuária BR. E tem mocho também. Quer ver ele na tela? Mônico do Golias. E vamos encerrar
a ação Touros da Semana com ele, afiado do Golias. Você sabe quanto que tem de marmoreio a mãe desse touro? 10,01 de marmoreio, que é a grande tesoura do Golias. Então, não perca a apresentação durante toda a semana da bateria Golias e também Remanso na ação Touros da Semana. A oportunidade está aí. Nessa semana, apenas R$15 a dose. Lembra das regras: máximo de 100 doses por touro e pacote mínimo de 200 doses. Vem comigo participar do Bom Dia Produtor pelo nosso número de WhatsApp. O número está aí na tela, ó, 67998631001. Estou esperando sua mensagem. Não esquece o nome completo e a cidade de onde você está conversando com a gente. Vou para o intervalo, daqui a pouco estou de volta e você vai ver um evento aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que reuniu mulheres que são do agronegócio em uma troca de experiências. Até já! Estamos de volta com Bom Dia Produtor. Bom dia para você que está chegando na programação. São 8h21, horário de Brasília. Está na hora da nossa análise de agronegócio. João Pedro Cuti Dias fala sobre o desenvolvimento sustentável e a potencialidade do agronegócio brasileiro. Nessa semana, as notícias da agropecuária brasileira, tem várias notícias, infelizmente algumas negativas, como foi a infelicidade do presidente da Apex, a Agência de Promoção das Exportações do Brasil, ex-senador Jorge Viana, ex-governador do Acre, falar que a agropecuária brasileira tem que mudar e tal. Nossa agropecuária é uma das mais avançadas do mundo em termos de sustentabilidade. Não é porque meia dúzia de malandros estão desmatando ilegalmente na Amazônia que o resto da sociedade brasileira vai pagar por isso, não. Nós temos hoje um exemplo de mais de 13 milhões de hectares de plantio direto no Brasil, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária e floresta, uso de biológicos, fixação biológica de nitrogênio, uso de remineralizadores, com produção local para evitar uma pegada de carbono, o uso de biológicos em termos de controle de pragas e doenças, ou seja, há uma preocupação muito grande do produtor brasileiro de usar técnicas sustentáveis. Infelizmente, um alto dirigente vai numa missão econômica para um país que é o nosso principal cliente de produtos agropecuários, falar uma besteira dessa, isso aí judia, atrapalha o setor, e bem que podia ter ficado quieto, mas infelizmente aconteceu isso. Outra coisa que é importante lembrar é o seguinte: hoje se fala muito nessa questão de carbono. Um trabalho interessante que vai ser feito pela Embrapa em Sinop é a questão de mensuração da produção de metano pelos bovinos quando submetidos ao manejo normal, ou seja, grande parte da vida dele passa em cima de pastagem. Em algum momento ele vai receber um suplemento, alguma coisa, mas a grande parte, porque não adianta a gente pegar dados da Europa ou dos Estados Unidos, são diferentes dos nossos. Lá o animal, desde que desmama, o bovino fica em confinamento. Nós não, ele vai ficar a maior parte da vida dele em cima de pastagem. Na pastagem você tem a fixação do carbono através das folhas, através do esterco do animal, enfim, tem vários alternativos que minoram essa questão do carbono. E outra coisa, não precisamos pegar dados de lá de fora, da Europa, dos Estados Unidos, a respeito do volume que o bovino emite. Nas condições brasileiras, em pastagem do Brasil, nós temos que medir isso. Esse trabalho da Embrapa lá em Sinop, que vai medir o metano emitido pelos animais em regime de pastagem, é extremamente importante para que nós tenhamos esse número real. O que acontece aqui no Brasil? O Brasil hoje é um exemplo em termos de energia sustentável. Por exemplo, hoje 92% da nossa energia elétrica vem de fontes renováveis. Qual é o país do mundo que tem isso? Que eu saiba, se existir outro igual ao Brasil, é muito pouca a possibilidade. O Brasil hoje, com o avanço da energia solar, com o avanço da energia de ventos, com o avanço da produção, do aproveitamento de biomassa, enfim, nós estamos fazendo um trabalho do dever de casa. Agora, aquela matéria que foi veiculada a respeito do presidente da Apex, isso não ajuda não, só atrapalha.
Um evento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, reuniu mulheres que são do agronegócio em uma troca de experiências. Você vai conferir agora uma reportagem especial sobre como foi esse evento. Entre equipamentos de contenção bovina, aqui estão elas: bota, salto alto, chapéu, estilo delas, do jeito delas. A grande força da mulher é provar quem ela é. Eu não preciso me masculinizar como mulher para ser aprovada dentro do agronegócio. Andressa Beata é pecuarista, empresária e agroinfluencer. Aqui está como convidada palestrante, Elas na Pecuária. Uma boa prosa de mulheres para mulheres, unindo diferentes gerações. Andressa deixou a vida de executiva de moda no estado de São Paulo e se lançou no agro na sucessão familiar em Mato Grosso do Sul. E uma das motivações, segundo ela, é se lançar frente à coragem e fazer acontecer. Colocar a mão na massa, se a gente quiser, a gente pode fazer, sabe? Então, a gente não tem que ter receio de se vai dar certo, se não. Aquela história do não a gente já tem. Então, vamos tentar, mão na massa, aprende, vai lá e faz. De fato, você coloca a botina no pé? Coloco, com certeza, se precisar, a gente está lá. No barro, no curral, no pó. Filha mais velha de uma família de 2 irmãos, a advogada e pecuarista Cristina Cortada tem fazenda também no estado de Mato Grosso do Sul. A experiência de anos de estrada foi compilada de forma simples, explicando a satisfação das suas raízes fincadas na lida rural, passando a mensagem que se considera uma mulher desbravadora. A mulher, para ela atingir um patamar, ou às vezes superar qualquer tipo de limitação, ela se supera, ela dá o melhor. É por isso que ela se destaca, ela dá o máximo de si. Isso aí é uma coisa, é o aproveitar todo o seu potencial. É por isso que elas estão hoje marcando espaço, roubando espaços e preenchendo espaço. Com participação da Irlanda, Adriane Zarte, que desenvolve no Brasil o trabalho focado para o manejo nada nas mãos, também passou a sua vivência na pecuária. Uma oportunidade de extrema importância, tanto para quem está começando, para quem está fazendo sucessão familiar, para as técnicas que estão no mercado. Eu acho uma oportunidade ímpar da gente mostrar a consistência desse tipo de evento, as premissas desse trabalho. E é um segmento que tem muitos desafios e a gente tem capacidade, resiliência, conhecimento, amor para conseguir executar brilhantemente. Nós vemos histórias maravilhosas de guerreiras, de mulheres que abriram caminho. Ela vem tanto como aquela companheira, aquela mulher que está junto do marido, como muitas por viuvez, por separação, por uma série de problemas, assumiram e mostraram o seu trabalho. Então eu vejo assim que a mulher tem uma visão do todo, ela tem um sentimento de enxergar coisas que talvez passassem desapercebidas e essa preocupação, essa busca da excelência, essa busca de parcerias, de aprender o que não sabe. A empresária que viabilizou o encontro pensou em mostrar experiências inspiradoras. A gente ainda é minoria em papéis de liderança, no agro em especial. O nível de remuneração, mulheres e homens, a gente ainda está abaixo. O último relatório da ONU que saiu agora mostra isso. Então a gente decidiu criar esse espaço de encontro e trazer histórias que inspiram. E em homenagem às mulheres, a empresa criou um tronco cor-de-rosa, que inclusive já foi até para leilão uma das peças em ajuda ao Hospital do Amor de Câncer, lá do estado do Tocantins. Não é um produto que está na linha em definitivo, é o mesmo modelo de equipamento, as mesmas funcionalidades, mas é personalizado no rosa. E a gente não podia fazer o evento para mulheres e deixar de trazer ele aqui para marcar esse espaço também. A repórter Kylie Rodrigues traz agora informações sobre a importância da suplementação nutricional do gado no período das águas, época que vai de outubro até meados de maio. O período das águas é marcado por maior precipitação e oferta de pasto. Porém, mesmo assim, requer atenção do pecuarista para encontrar a melhor estratégia de engorda. Sem dúvidas, o segredo do período das águas está no manejo,
onde as condições ambientais são totalmente favoráveis ao crescimento das plantas. Algumas estratégias são avaliar a pastagem com frequência e determinando a melhor sequência de pastejo e ajuste de taxa de lotação, controlando a altura de entrada e saída do piquete, monitorar o ganho de peso e desempenho dos animais, controlar plantas invasoras e pragas, manter a fertilização de acordo com base nos resultados das análises de solos anuais. Uma recomendação importante é o uso de nitrogênio para aumentar o rendimento de teor de proteína da forragem. Visando o ganho de peso do rebanho, é necessário implementar a suplementação mineral. A suplementação mineral proteica, geralmente na época da seca, e a suplementação mineral energética, no início das águas, ali onde a planta tem mais teor de proteína bruta na folha. Com maior volume de chuvas, dias longos e temperaturas mais altas, o pasto mostra uma boa taxa de crescimento, o que fará que o animal ganhe mais peso. Com toda certeza, a suplementação nas águas melhora os índices zootécnicos e promove a redução na permanência dos animais no pasto, além de favorecer a terminação e primeiros partos de forma precoce. Está na hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil com a Julia Marques. Julia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos. Nesta quinta-feira, as instabilidades tropicais provocam nuvens carregadas sobre Amazonas, Pará e Mato Grosso. A expectativa ainda é de chuva espalhada pela faixa norte do país, sob a influência da zona de convergência intertropical. Acumulados entre 15 e 45 milímetros são esperados desde o Amazonas, o Acre até o leste nordestino, como é o caso do litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas. Essa chuva expressiva também pode avançar em direção ao Brasil Central, mas deve parar no noroeste de Mato Grosso. Inclusive, na maior parte do centro-oeste são esperadas pancadas irregulares e sem grandes acumulados. E olha só, o avanço da nova frente fria sobre o sul do país deve provocar temporais e chuva volumosa no Rio Grande do Sul, até mesmo em Santa Catarina e partes ali do Paraná. E agora vamos ver como fica ali o avanço da colheita da soja no Brasil. A região mais avançada como um todo é o centro-oeste, apesar da chuvarada que provocou alguns momentos de paralisação e atrasos nas lavouras. O Mato Grosso já está com a colheita da soja praticamente finalizada. Já o sul ali do país, a situação é delicada, enquanto que no Paraná cerca de 65% da soja já foi colhida, em Santa Catarina só colheram 10% da área que foi cultivada. No Rio Grande do Sul, 5%, já com perdas consolidadas. Nessa reta final do mês de março, os primeiros dias de abril, a expectativa é de chuva forte e volumosa, tudo devido à passagem da frente fria lá no sul. Os volumes devem ficar entre 40 e 70 milímetros, mas de maneira mal distribuída. Depois da chuva, os primeiros dias de abril tendem a ser secos na região e tem até queda de temperatura, mas sem potencial para as primeiras geadas. Vinícius, volto daqui a pouco, é com você. O sistema plantio direto na palha é uma técnica de cultivo agrícola que transformou a maneira de fazer agricultura em países do clima tropical. Ao abolir o arado e a grade no preparo do solo, o plantio direto na palha reduziu o problema da erosão. Na reportagem de Mauro Andrade, nós vamos conhecer os fundamentos técnicos do sistema plantio direto na palha. O sistema plantio direto na palha é um modelo de produção agrícola conservacionista que revolucionou a agricultura brasileira, a agricultura dos trópicos. Mas quem vai nos falar dos fundamentos do plantio direto na palha é o Dr. Ricardo Hallich, que é membro da Federação do Plantio Direto na Palha. Hallich, satisfação conversar com você. Fala um pouquinho dos conceitos e dos fundamentos do sistema do plantio direto na palha.
Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade. De fato, é um prazer falar sobre isso, porque isso, como você disse, revolucionou a nossa agropecuária. Aliás, revolucionou o conceito agronômico. O sistema plantio direto nasceu com uma proposta do plantio direto, tão somente, que é não preparar o solo e semear diretamente sobre o resto da cultura anterior. Isso para diminuir a erosão e a vulnerabilidade do solo que o preparo do solo causava. E isso foi um protagonismo dos agricultores, isso foi muito importante, né? Agricultores que fizeram isso, então pioneiros que fizeram isso, e a gente sempre cita Herbert Bartz, Frank Dijkstra e Nuno Pereira como sendo os grandes pioneiros, mas houve outros muito importantes em diversas regiões. Bom, então o primeiro fundamento é esse, não preparar o solo. E aí a gente chama isso de não revolver o solo, mobilizar o solo minimamente, porque com isso a gente preserva toda a sua atividade biológica e microbiológica, que é a mais importante. Bom, o segundo fundamento, ele foi sendo estudado conforme o sistema foi ampliando e foi ganhando espaço regional, né, e importância, foi sendo estudado, então a academia entrou nisso, né, começou a estudar isso e percebeu a importância da cobertura permanente. A cobertura permanente é o que a gente chama da palha, mas hoje a gente se fala muito em cobertura viva no sistema, então plantas vivas no sistema, e aí a cobertura protege a superfície do solo contra o sol, né, vamos chamar da agressividade do clima, né, a insolação e as chuvas torrenciais. Então protege essa superfície. A palha também, e a cobertura viva ou morta, ela também recicla nutrientes, ela também incorpora matéria orgânica no solo. Então isso é um aspecto importante também. O terceiro fundamento, vamos chamar da terceira geração do sistema plantio direto, veio com a constatação da importância da rotação de culturas. E esse talvez seja o grande fundamento do sistema plantio direto que permitiu essa revolução da nossa agropecuária. A rotação de culturas ou a diversidade de plantas no sistema, e em qualquer sistema agropecuário, é fundamental para alimentar toda a atividade biológica que nós temos no solo e, consequentemente, a fertilidade. Então, os três fundamentos em resumo: mobilizar minimamente o solo, não revolvê-lo de jeito nenhum, cobertura permanente com palha ou, de preferência, planta viva, e rotação de culturas, que é o que fecha toda a questão. O preparo de solo convencional utiliza o arado e a grade, deixando a terra nua, prática de manejo que provoca a compactação e o empobrecimento do solo. Arado e grade deveria ter virado coisa de museu, a gente ainda vê alguma coisa acontecendo em algumas regiões, mas é por pura falta de utilização das informações que nós já temos. Nós temos diversas alternativas para isso que esses implementos fazem, com plantas principalmente. Então isso já deveria ter sido abandonado. O escarificador, né, que fazia aquele pé de pato para quebrar a compactação do solo, hoje é feito pelas raízes das plantas. Na maior parte das situações a gente consegue resolver isso com as plantas e com raízes mais agressivas, específicas para isso. Então, plantas com características específicas e especiais para cada situação. É possível que em algumas circunstâncias, num acentuado grau de compactação, a gente use a máquina para facilitar isso, mas isso precisa ser feito com muito critério. Os conceitos do sistema plantio direto na palha já estão fundamentados, mas poucos produtores adotam o modelo na sua plenitude. Na prática, a adoção tem sido parcial, fato que tem gerado dificuldades para a sua expansão. A gente percebe não haver um contentamento com a expansão do sistema plantio direto sendo feito. O que nós temos hoje é uma grande área adotando um plantio direto, ou seja, um plantio direto parcial, mas que nós temos uma carência de rotação de culturas generalizada. Então isso é um aspecto importante para a gente difundir, melhorar e participar coletivamente. O sistema plantio direto evoluiu porque houve uma ação coletiva, protagonismo dos agricultores que criaram inclusive suas associações. A origem da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto deriva de um clube da minhoca de Ponta Grossa, que foi uma iniciativa de agricultores, protagonismo dos agricultores, a ação e a dinâmica da academia, digamos assim, pesquisa, universidades atuando para entender e para sugerir coisas, e a iniciativa privada, que obviamente tem a sua importância, inclusive para financiar algumas ações e algumas pesquisas que são importantes. Então isso tudo é muito importante. Ok, Dr. Halles, obrigado pelas informações. Então,
Sistema plantio direto na palha, criado lá na década de 70, ainda está em plena evolução e muita coisa ainda se há de fazer para que o sistema seja adotado no seu total potencial produtivo. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Antes do intervalo comercial, quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelo site e pelo Facebook do Canal do Boi. Estamos na NET Claro, canais 190 e 690, e todo final de semana tem Canal do Boi na Sky, no número 241, e o Agro Canal pelo 161. No próximo bloco, você vai conferir mais detalhes sobre o 14º leilão Realeza Nelore Pintado PO do seu Hélio Correia de Assunção. Até já! 8 horas e 42 minutos, bom dia, produtor, está de volta. E olha só, a raça Jersey, com origem da ilha Jersey, é conhecida como uma grande produtora de leite. A elevada porcentagem de gordura, docilidade e o fácil manejo conquistaram um pequeno sitiante na região de Jaraguari, próximo a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Em 4 hectares, ele cria 12 vaquinhas PO com produção de leite a 2. Repórter Rosa Cabral bateu um papo com o seu José Alceu sobre essa produção. Há 10 anos, o criador adquiriu a primeira vaca aqui no plantel. E essa moça aqui, ó, assim, bastante produtiva, já é mãe, avó, bisavó. Essa é a vaca que me dá mais lucro. Qual é a média de litro dia dela? A média é 30 litros dia, né? É um leite com bastante sólidos, né? Uma vaca que produz bastante sólidos. E uma particularidade da raça é a mansidão, assim? É. Olha que beleza. É uma das particularidades, que a Jersey tem muitas vantagens, né? Além de ter o melhor leite do mundo, né? Que tem mais sólidos, é uma vaca dócil, pare muito fácil, tem maior período de lactação. Tem longevidade? Tem longevidade, é a vaca que você consegue emprenhar com 10 meses, né? Agora, aqui desde o começo, o senhor sempre investiu no PO? Sempre investimos no PO. Todas são PO. Nós estamos fazendo o melhoramento genético, né? Sempre melhorando as características das nossas vacas, né? Sempre com baixa estatura, docilidade, peito largo e leite a 2, né? É o que a gente pretende, só produzir leite a 2. Então esses queijos produzidos aqui, eles são 100% do A2? Do A2, né? Um leite que não dá indisposição, né? Para quem tem alergia ao leite, ele é um leite muito sadio, né? Além de a gente tomar todos os cuidados de higiene, né? Qual é a média de produção aqui? Olha, nós estamos variando com essas 4 vacas em torno de 45 a 50 litros, né? Onde cada 3 litros nós fazemos um queijo. E essa propriedade do senhor aqui está bem pertinho de Campo Grande? Sim. 45 quilômetros de Campo Grande. Né? Nós fazemos o bate e volta a Campo Grande toda vez para entregar a produção, nossa produção. Vocês que entregam os queijos na cidade? Na cidade, tanto em Jaraguari como em Campo Grande. Vendemos para o PA do estado e para a Prefeitura de Campo Grande para alimentação escolar. Por que o senhor fez a escolha pela raça Jersey? Olha, pelas características dela, pelas qualidades da vaca, né? Ela é uma vaca que pare muito fácil, não retém placenta, uma vaca extremamente dócil, é isso que a gente quer, né, num plantel. E é uma vaca muito produtiva, e é o melhor leite do mundo, né? É considerado o melhor leite do mundo. Então, além disso, se eu fosse falar da raça aqui, nós levaríamos o dia inteiro falando das qualidades da raça Jersey. O teor do leite, ele é um pouco mais agregado? Sim. Que outras raças? Ele tem muito mais sólidos, ele tem muito mais gordura, né, que é a gordura boa para o coração. Ele tem muito mais cálcio, muito mais proteína, além dos sais minerais, né? A vaca Jersey se adapta muito bem, ela é bastante rústica. Você vê que nossas vacas não têm carrapato, elas estão bem adaptadas ao clima. Qual é o tipo de capim que se oferece para elas? Olha, aqui nós temos a braquiarinha, mas nós plantamos o piatã, que é um capim muito resistente às secas. É um capim que tem a melhor rebrota na seca, não é
atacado pela cigarrinha. Aqui nós temos o tamane. O tamane é um capim exclusivamente para chuvas, para as águas, né, como dizem. É um capim que tem uma rebrota muito boa, é muito boa para leite, dá bastante gordura no leite, a produção aumenta bastante. Então nós investimos nesses 3 capins. O piatã, que é a maior resistência na época da seca, o tamane, que é exclusivamente para chuvas, para as águas, e o barqueirinha, que é um meio termo. São capins, né, pesquisados Sim, pela Embrapa sim. Gado de Corte, né, então, Desenvolvido. comprovadamente, né, já utilizado aí pelo Brasil afora. Eu costumo dizer que são animais de estimação, né? São animais domésticos, essa raça de Jersey, né? Essa raça de vaca. E é interessante que o senhor trata elas por nome, né? Sim, todas têm nome, atendem pelo nome, né? É assim, muito queridas. O senhor tocando elas ali no corredor pelo nome, né? Pelo nome. Vai, menina, e elas obedecem bem. Eu daqui, eu assovio, elas vêm correndo me atender. Ou senão eu chamo pelo nome, vem aquela que eu chamei. É muito gostoso isso, né? É um prazer muito grande criar esse tipo de animal. E pega amor por elas? Com certeza, isso. Eu amo todas elas, eu cuido como se fossem únicas, né? Que bacana. Então é isso. Bom, um abraço para vocês e também foi um prazer estar aqui falando um pouquinho da raça Jersey. Tchau. João Pedro Cuti Dias conversou com o agropecuarista Lívio Andrigetti, que integra sistemas de produção em Mato Grosso. Eles falam da grande evolução da produção rural no centro-oeste do país. A conversa foi gravada na Embrapa Gado de Corte. Eu estou aqui na Dinapec com o engenheiro agrônomo Lívio Andrigetti. Ele é produtor de grãos no Mato Grosso e criador de gado. Lívio, Mato Grosso hoje é um polo de produção de soja, de milho, de algodão, de gado bovino. Atende não só o Brasil, mas atende o mundo inteiro. Você que tem experiência de 30, 40 anos no Mato Grosso, qual é a razão de ter explodido a produção agropecuária nesse estado? Bom, a razão principal foram os preços das terras. Essa foi a principal. Os agricultores que no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vieram subindo para o lado do Cerrado, vieram para Mato Grosso do Sul, as terras foram escasseando por aqui, Mato Grosso do Sul, começaram a ir para o Mato Grosso, onde tinha grandes extensões, terra plana, luminosidade fantástica e um regime de chuvas melhor ainda. Então, a alta produtividade, os usos das tecnologias que surgiram, fizeram esse grande Mato Grosso, que era antigamente, quando nós aqui aportamos em 73, era geografia, e hoje é história. Lívio, o Mato Grosso hoje, grande parte dessa produção é com destino a outros países, especialmente China e outros países. Vocês estão a 2.500, 3.000 quilômetros, muitas vezes, dos portos. Essa mudança de modal que hoje se briga tanto no Brasil, para você ter mais um modal ferroviário, mais usar os rios como o Tapajós, o Madeira, o Amazonas, isso repercute para o produtor rural de lá? Perfeitamente. Nós estamos mais distante dos portos de Paranaguá e Santos, que eram os principais portos de exportação. Agora já temos, primeiro para Porto Velho, até lá pelo Rio Amazonas, em Itacoatiara, já há mais de 15 anos que está se exportando por lá, já no Corredor Norte, e agora, nos últimos anos, para Miritituba e Itaituba. E principalmente nós estamos esperando, já saiu a ferrovia asfaltada, fez uma grande diferença nos fretes. Hoje a gente paga em torno de $70 por tonelada de grãos para levar para os portos, né? E, por certo, hoje nós poderíamos estar aí com 40, 45, metade disso, se tivesse uma ferrogrão indo para Miritituba e Itaituba. A Ferrogrão faz 5, 6 anos que discute e infelizmente está parada no Supremo Tribunal Federal. Um ministro lá segurou o projeto. Você vê a chance agora que o Brasil precisa dessa ferrovia, deslanchar ela. Nós entrevistamos tempos atrás o Galvão, que era da ProSoja, e ele comentava da importância que isso tem, porque são 1.000 quilômetros que vai usar a própria rodovia, ao lado da rodovia, ou seja, não vai alterar nada, mas porém parece incrível no Brasil que isso está trancado, está parado. Pois é, essas grandes decisões são políticas, né? Nós somos tão eficientes no campo que a gente suporta esses reveses que nós sofremos da política.
Não temos nada, não temos favor nenhum, não temos linha de crédito favoráveis. Nós estamos assim fazendo por conta própria, como sempre se fez. Nós fizemos os asfaltos no Mato Grosso, puxamos a energia, levamos a comunicação, tudo com recurso próprio. E temos os adversários, normalmente são os políticos que não dão oportunidade. E isso aí, tudo que os Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente, quer, o europeu quer isso. Que a gente fique cada vez mais refém, né, das decisões que desagradam o nosso setor. Nosso setor não é um setor político, é um setor de trabalho. Temos poucos políticos, né, embora hoje a frente da pecuária e da agricultura é grande, né? Mas nós estamos há muitos anos aqui, há 40, 50 anos que a gente está aqui no Mato Grosso, ao revés dessas decisões que nos deixam sempre amarrados a esse custo elevado. Perdemos, enquanto os Estados Unidos têm 12, 15 dólares de frete para chegar no Mississippi, nós temos 70 dólares por tonelada para levar soja e milho, ou então levar milho para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina todo ano de caminhão. Daí você falou milho. Milho era uma cultura que praticamente o Brasil tinha só uma safra, que plantava-se em outubro, colhia-se em fevereiro ou março. A segunda safra é uma coisa relativamente recente. Hoje a segunda safra está chegando a 100 milhões de toneladas. Esse milho de vocês, a demanda para esse milho está aumentando para exportação, para mercado interno, para industrialização, produção de etanol lá para vocês? O mercado para milho ele não termina nunca. Os asiáticos precisam muito, estão crescendo e estão precisando muito disso. Aqui dentro do Brasil, um consumo muito elevado também. Você tem, além da segunda safra, está se fazendo a primeira safra, porque a gente saiu desses patamares de R$30 para R$60, R$70, aí deu qualidade para a gente usar toda a tecnologia e produzimos hoje safrinha, 120, 130, 140 sacos de soja, de milho depois da soja. E quando fizemos naquelas áreas de areia que a gente não consegue fazer a safrinha, você consegue produtividade de 160, 170, 180 em solos de 10, 12, 15% de argila. Isso aí. É importante a gente ouvir alguém que vive a situação e mostra o potencial que nosso país tem, especialmente aqui no Centro-Oeste e o Mato Grosso. É uma mudança radical. Você transformou uma área que ano passado não aparecia nas estatísticas oficiais, hoje como o maior produtor de soja, maior que a própria Argentina, hoje Mato Grosso. Enfim, isso é o nosso país, esse é o trabalho de gente igual ao companheiro aqui, que conseguiram transformar o Mato Grosso no grande polo de produção de alimentos para o mundo. Muito obrigado, Lívia. Um abraço e sucesso, João Pedro. A Acrinorte e o Sindicato Rural de Sinop lançaram oficialmente a 4ª edição da Feira Norte Show, evento focado nos sistemas integrados de produção agropecuária. O lançamento oficial da Feira Norte Show 2023 aconteceu no Tatersal da Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, em Sinop. A feira promete que esta edição seja maior que a de 2022 pela quantidade de expositores que já estão montando suas vitrines agrícolas. A 4ª edição da feira vai movimentar mais de 30 municípios adjacentes no eixo da BR-163. Segundo o presidente da Acrinorte, esta edição deve ser 15% superior ao ano passado. Sinop não é à toa que é considerada a capital do Nortão e de fato, né, faz jus ao nome. Então, muita gente de fora vem para participar da feira e fica impressionado com a pujança da região. E no ano seguinte, como muitos vieram ano passado, esse ano agora voltam para expor e para participar da feira, pelo volume de negócio que é feito. Na feira de 2022, nós fizemos 3,6 bi de negócios em 4 dias. É um valor bastante expressivo, né? E a gente acredita que esse ano, 2023, nós vamos superar esse número batido no ano 2022, já com um valor aproximado aí de 4 bi de negócio. Nós vamos ter mais de 40 palestras voltadas para o agro, né, para a pecuária. Então, assim, realmente palestras técnicas que vêm a somar e vêm trazer informação para o produtor rural. A ProSoja está trazendo essa proposta da palestra quanto ao crédito de carbono, que a gente acredita que vai realmente ser uma palestra magna e vai bater recorde de público aí. A feira vai apresentar o que há de mais moderno em inovação tecnológica para o produtor rural, assim como máquinas agrícolas, implementos,
e palestras técnicas, além de oficinas sobre sistemas integrados de produção agropecuária. E a agricultura familiar também está inserida. No último dia, um leilão da Ricardo Nicolau Leilões. A gente vai ter um leilão no dia 21 de abril, à noite, um feriado. A gente convida todos os produtores da região para trazer no recinto, em especial, o que tem de melhor. Essa é a ideia do leilão. Uma vitrine aqui em Sinop, né, uma região muito conhecida pela agricultura, mas também com uma pecuária de extrema qualidade. E é isso que a gente vai ter aqui, extrema qualidade, no leilão do dia 21, com animais no recinto, aqui na Acrinorte, em Sinop, e também animais filmados aqui na região. Moisés, a região ela abrange vários municípios, né, que dão uma quantidade de pessoas aí, uma população interessante. E a bovinocultura está dentro desse processo. Com certeza. Sinop é polo, atende aí a 32 municípios, né? Tem uma população aí superior a 650 mil habitantes e que acaba todo mundo vindo a Sinop por vários motivos. E um deles é para fazer negócio. E nessa oportunidade, do dia 21, para a gente fechar com chave de ouro a feira da Norte Show, a gente trouxe essa parceria aqui de longa data aí com o Ricardo para finalizar com o leilão dentro da feira. Nós acreditamos que vai ser um sucesso e realmente para fechar com chave de ouro. A feira é realizada pela Acrinorte e o Sindicato Rural de Sinop. Consórcio da Lavoura e Pecuária hoje que todo produtor está buscando isso aí, que é a sua terceira safra, que ele faz sua safra de soja, depois faz a de milho e depois vem a safra de boi, que é a terceira safra aí, que isso está consolidado na nossa região, e a nossa feira ela está voltada também, direcionada à pecuária também, que é o grande foco nosso, né? De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Por aqui é hora de falar de bons negócios, porque amanhã o Canal do Boi transmite às 20 horas e no sábado às 14, o 14º leilão Realeza Nelore Pintado PO. No primeiro dia, oferta de fêmeas PO Elite. Já no sábado, no segundo dia, oferta de reprodutores, bezerras, novilhas e doadoras Nelore PO. Realização é da Leilo Boi e da Central Leilões. Quem traz os detalhes para a gente é o titular da Nelore Pintado, Hélio Corrêa de Assunção, que já vai aparecendo aqui na tela, junto com a Rosa Cabral, que também já está por aqui. Rosa, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius, para você e para toda a nossa audiência aí por esse Brasilzão afora, né? Exatamente. Nós estamos aqui para mostrar a realeza do pintado, né? Esses animais que fazem história na pecuária nacional quando se fala de Nelore Pintado, né? Porque a gente tem a referência no estado de Mato Grosso do Sul, que é Elinho Corrêa de Assunção. Estou aqui com ele, com a família, Elinho, a Michel, e o Elinho, o pequenininho, está quase do tamanho do pai já. Bom dia, gente. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos. Bom dia, Elinho. Bom dia. Aí, mais uma etapa, né? Nós estamos aí chegando amanhã e depois, né? Dia 31 e 1º. Dia 31 amanhã o de fêmeas elite, né? E de fêmeas também, dia 1º, de elite. E os touros e gado comercial. Mas estamos aí preparando, né, Rosa? Estamos preparando, a gente esteve por lá, gravamos os Grandes Criatórios numa grande festa, vocês devem ter visto aí, né, as imagens dos Grandes Criatórios. Por falar em imagem, essa aí é ao vivo agora, viu, Elinho? Né? Aqui nos bastidores. É, ao vivo, olha lá, o gado tá... Meu gado, eu quero que o Brasil saiba disso. Meu gado não é confinado, viu? Não é confinado. Por isso que eu não tenho problema de reclamação de posteriores de touros. Meu gado está bem preparado, mas ele come ração com pasto. Então, ele é um gado enxuto, muito enxuto. E porque eu sou pecuarista, aí para fazer um negócio mais em cima, para fazer um negócio para julgamento, é muito caro para o meu estilo de manejo. Então, por isso que o meu gado é um gado bonito, mas é tratado no pasto, com ração da Mantona, que me patrocina, por sinal é uma ração muito boa, e o meu gado está um gado enxuto. E é um criador raiz, né, Michel? Raiz e
Está na expectativa agora, hoje, já que o gado está muito bem preparado, vem umas relíquias, né, que foi tirada assim a dedo do plantel, para ofertar aí para colorir o Brasil. É isso aí, Elinho. Confirmado? Confirmado. O que você fala aí desses animais do leilão? Esses animais estão muito bonitos esse ano, como nos leilões anteriores, só que melhores, melhora a cada ano. Aí, Brasil, precisa mais? Melhora a cada ano. Mais que isso, só mostrar os lotes, né, Elinho? O paizão e a mãe orgulhosos aqui. Vamos começar mostrando os lotes? Pode começar. Qual que você quer que comece? Começa com as vacas, né? Opa, vamos. Qual lote você quer? O lote 9 e 10, que são duas vacas vermelhas, sabe? HCA 5908. Nos bastidores aqui, a Central Leilões nos dando um help. Aí, mestre, procede? Essa é o 9, essa é filha do Igor. Eu quero, esse lote mais um lote. Esse lote e mais o próximo lote, que é uma vermelha, eu quero mostrar para vocês o quanto é importante o gado de pelagem bem vermelha para fazer o pintado com segurança. No caso, o outro lote, Elinho, só cortando um pouquinho. 5875, para ele fazer essa comparação aí. É filha do mutante. Esses dois lotes, olha bem o Brasil, o que é que eu vou falar. Os dois lotes estão parida do pão de ló, de pintada de vermelho, né? Vermelha, branca, pintada de vermelho. Os dois lotes estão paridas do pão de ló de fêmea e prenhas do pão de ló. Vocês estão levando aí, certo? 3 em 1 em cada lote, gente. Isso você ganha na loteria. Cada lote. E são duas fêmeas do pão de ló e duas barrigas do pão de ló, que no meu tempo de sexar. Então, essa é uma das grandes oportunidades do Brasil, tá? Oportunidades do Brasil. É os lotes 8 e 9 do catálogo. Aliás, 9 e 10, desculpa. 9 e 10 do catálogo. Qual que é o próximo que nós vamos aqui na lista? HCA 3604. O 3604, produção? Esse. A 3604 é a Adele, não é essas aí não. Vai mudar lá, 3604. Aí, chegando. Isso é uma filha do Xadar. Essa vaca é filha da Vitrine. Essa vaca é irmã da Pantufa minha, que é a mãe do Vadiru, a mãe é a mãe da Milene. Ela é irmã da Milene, essa vaca. É das mais velhas que eu tenho. E parida do Roludi. É das poucas paridas de macho. Esse é um boi de central, porque essa vaca é de uma tradição genética maravilhosa, dessa Vitrine, da Pantufa. Então, é a dos poucos machos. Esse bezerro é um prêmio que eu estou tendo. Esse bezerro aí é boi de central, porque o Rolidi é um boi novo do pão de ló com Golias. Quer dizer, o que tem de sangue de pintado na genética, esse bezerro tem aí, viu? E ela está inseminada, se não me engano, do golpe, né? Seminada do próprio Rolidi. Então, pode sair outra pérola aí, tá bom? Vamos aproveitar nosso tempo. E o lote 2000... HCA 5826. Essa é de 50%. Não. Estamos mudando aí. Pronto, chegou. Essa aí, que linda. Essa é filha do feitor com a Rila. A Rila é a mãe do Jocati. Ela é irmã do Jocati, que vai vender sêmen. Das tradições de gado pintado que eu tenho na vida. A mãe dessa reis nunca deu tudo pintado e leiteira, sabe?
Essa bezerrinha aí é filho do Grego. Grego é um boi que eu comprei dos Carvalhinho, que é neto da raça do Fajapur, sabe? E essa vaca produz 50 ostos. Essa vaca está inseminada do pão de ló. Essa vaca deve vender 50% dela, porque é uma raridade a genética dessa vaca. Então não vai abrir mão 100%, Elinho? Com 50% com o coração apertado. Aí, Brasil, 50% com o coração apertado. Vamos macho, HCA 6384. É o Pirgo, é o lote 38. Vamos lá agora para os machos. Repete, por favor. HCA 6384. HCA 6384, produção. Mudar agora. É macho, né? Agora nós vamos para os machos. Aí. Hein? Eu tenho um lote preto, eu sou criador de pintado de vermelho, mas eu tenho aquele gado cinza escuro, que é o baetão, e tenho um lote de pintado de preto. E eu faço isso com muito capricho. Esse boi aí é um dos bois mais pesados do lote, 830 quilos, filho do Lupati. Boi que tem sangue do V3 lá para trás, porque como no meu gado Nelore pintado de vermelho, todo mundo tem sangue dele, o V3, que era de Sovalmir Lopes Cansado, o que é pintado de preto no Brasil, é a origem com o V3, que é o João Antônio, que o avô dele é que lançou esse gado no Brasil, o Nelore pintado de preto. Esse boi está com 830 quilos, é um boizaço, lá no pasto, hein? Não é confinamento, só com a ração. Vamos então agora para o HCA 6585. A gente tem uns minutinhos ainda. Aí esse boi aí, aí todos vão ser vendidos 100%, esses boi. O que ele promete, Alinho? Esse aí tá já com o MacGyver. O MacGyver foi os maiores fêmeas que eu tenho, é do MacGyver. E o Itajá é irmão do Druso, é filho do Cubanim com Golias, é dos boi que mais pintam. O Itajá vai para Central agora, para tirar sêmen. Eu nunca comercializei sêmen. Isso é uma pintura de boi e tradição de pelagem e de qualidade. É o lote 40 isso aí, viu? Agora é o HCA 6560. Produção HCA 6560, para a gente finalizar com chave de ouro nessa sequência. E o mestre Não, é o Uber. Esse Uber é irmão do Pão de Ló, o pai desse garrote aí. É irmão do Pão de Ló. E esse garrote, lá atrás, a avó dele é Erechim, da praia, viu? Então, ele tem racial, tem peso, tem pelagem. Esse é um dos bois bons do leilão, é o lote 50. Se quiser puxar rapidinho, JOCN 230. JOCN 230, produção. Lote 61. É o 61. Vitor Baeté. Esse garrote aí é crioulo de uns grandes criadores do Brasil que iniciou o procedimento do gado comercial no Brasil. É o Zé Olavo Cardoso, lá do Figueirão, é crioulo dele, viu? E eu fiz uma parceria com o Éder Vain, o Butina. E olha que garrote fantástico isso aí. É filho do Abaeté. Abaeté, o pai dele é recordista em Uberaba de preço, que é filho do Druso. Viu? Olha que garrote equilibrado, perfeito. Quem gosta? Esse garrote branquinho, ele é ótimo. Imagina pintado, é uma beleza. Como é que é? Quem pinta... Como é que é o slogan? Touro bom, que pinta com precisão, é Correia Assunção. Isso é É o logo do Marcelo, da assessoria Nelore Pintado. O Marcelo está na assessoria junto com os irmãos
Cavarlim também, né? Então tem uma turma boa trabalhando, Central Leilões, né? Por aqui também, né? Nos bastidores dando um apoio pra gente, muito legal. E só para reforçar, pessoal, hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, nós vamos estar ao vivo pelo Agrocanal e ter muita coisa boa vindo por aí, né, Elinho? É uma live, né? Que vai E umas surpresinhas aí, né? Então, o pessoal fica ligado. Aí vocês vão ter oportunidade de ver os principais animais. E o Marcelo, que é meu filho e assessor, que tem o conhecimento de tudo, com quem eu falo para ele, o papai já ficou esquecido, tem uns que eu esqueço. Agora o Marcelo é menino, lembra de tudo, aí dá uma explicação melhor para vocês. Mais detalhes com relação ao catálogo em geral, né? Porque são muitos animais, né? A gente pincelou alguns aqui para mostrar para vocês. E muito bacana. Obrigada por vocês estarem aqui conosco e sucesso, né? Que a gente vai estar junto também nos leilões, sexta e sábado. Obrigado, então. Vamos arrematar confirmando a data. E quem vai falar da data é o Elinho. Que dia que é, Elinho? Dia 31 e dia 1º de abril. Leilão Realeza do Pintado, dia 31 vai começar às 20 horas de Brasília. É um leilão mais para doadoras, fêmeas. E dia 1º, o famoso leilão do meu pai, né? O leilão Realeza do Pintado. Exatamente, o leilão do The Kinger. Espero vocês. É isso aí, né, Michel? Muito sucesso para todo mundo. Não, os parceiros. Só relíquias aqui, estamos aguardando a todos. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Vinícius, vai daí, porque daqui você viu, né? Muita qualidade que a gente tem mostrado. Top demais, obrigado pela participação de vocês, bons negócios. Eu tenho certeza que o pessoal de casa não vê a hora desse martelo bater. Inclusive, a gente vai para o intervalo comercial com imagens desse leilão que acontece na sexta-feira e também no sábado. São bons negócios aqui pelas lentes do SBA. Gadão que você vê aí na sua tela é a sua chance de fazer bons negócios aqui pelas lentes do Canal do Boi. Não perde. Até já. 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Vamos até a nossa redação. Caio Rodrigues está por lá e traz informações do Mato Grosso do Sul, que vai ser o primeiro estado do país a ter mapas detalhados para orientar em atividades agropecuárias. Caio, bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Vinícius. Bom dia a você e bom dia a todos. É isso mesmo. Esse estudo é um estudo extenso que vai auxiliar os produtores no plantio de várias culturas. E eu vou explicar como que funciona, né? Ele tem a proposta de ir reduzindo as possibilidades de perdas em decorrência de problemas climáticos ou inadequação do solo e aumento consideravelmente a quantidade e a qualidade dos produtos colhidos. Um dos produtos já entregue é o mapa que mostra a capacidade de retenção de água de cada solo. O zoneamento agroecológico de Mato Grosso do Sul será o primeiro do Brasil nesse nível de detalhamento, o que coloca o estado na vanguarda do uso da tecnologia como parceria da agroecologia. O zoneamento agroecológico vai permitir que o agricultor saiba em que época do ano e em qual localidade o solo é apropriado para plantar algodão, melancia ou ainda frutas, considerando não só as características do solo, mas a capacidade de retenção de água, a distribuição de chuvas durante o ano. Isso aumenta muito a chance de acertar, ou seja, permite estimular, né, o risco, estimar o risco climático e otimizar o plantio das diferentes culturas agrícolas aqui no estado e terá um calendário agrícola de alta precisão. E aí aqueles riscos climáticos, né, Vinícius, isso aí diminui muito. Kylie, você continuou falando para a gente de Mato Grosso do Sul, agora da geração de empregos no campo. Como que está esse setor? Isso mesmo, Vinícius. Olha, a geração mais pontual foi em Campo Grande e também em Ribas do Rio Pardo. Isso porque na região de Ribas do Rio Pardo, né, como a gente sabe, a construção da maior unidade processadora de celulose da América Latina puxou a geração de empregos no estado no mês de fevereiro, que fechou com um saldo positivo de vagas de trabalho abertas no mercado pelo segundo mês consecutivo, depois de amargar queda em dezembro de 2022. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED,
Olha só, Vinícius, das 5.000 vagas de trabalho geradas em Mato Grosso do Sul no mês passado, 1.461 foram na cidade de Ribas do Rio Pardo, município distante a 90 quilômetros de Campo Grande e que abriga no momento o maior canteiro de obras do Brasil. Uma planta processadora da Suzano, que quando pronta terá capacidade para extrair mais de 3 milhões de toneladas do composto vegetal por ano. E aí nós seguimos essa notícia que é positiva aqui para o Mato Grosso do Sul e a gente sabe que além da geração de emprego vem também o desenvolvimento da cidade, do estado como um todo. Vinícius, outras informações estão à disposição, bem atualizadas no nosso portal sba1.com. Volto com você no estúdio, desejando um excelente dia. Valeu, Kylie, obrigado pela sua participação, excelente dia para você também. Por aqui a gente volta a falar de previsão do tempo, Julia Marques trazendo mais destaques no quadro Agroclima. Estou de volta, Vinícius, e agora para falar mais um pouco sobre essa chuva que atinge a faixa norte do país. A chuva vem com acumulados entre 15 e 45 milímetros, que são esperados desde Amazonas e Acre até o leste nordestino, como é o caso do litoral entre Rio Grande do Norte e Alagoas. Essa chuva expressiva também pode avançar em direção ao Brasil Central, mas deve parar no noroeste de Mato Grosso. Na maior parte do centro-oeste são esperadas pancadas irregulares e sem grandes acumulados. Inclusive, o tempo seco volta a predominar em boa parte de Goiás e também Distrito Federal. O tempo seco se espalha pelo centro-norte mineiro, Espírito Santo, sudeste do Tocantins e boa parte da Bahia. Enquanto isso, nas áreas mais ao sul do Brasil, o destaque é para o avanço de uma nova frente fria, que deve provocar temporais e chuva volumosa no estado gaúcho. Inclusive, em Porto Alegre, há potencial de temporais. E olha só, muito calor ainda em grande parte do Brasil, com máxima de 32 graus em Goiânia, 31 Porto Alegre, 30 Belém, temos aqui 29 em Aracaju e fechando em São Paulo com 28 graus. Até o finalzinho de março, a expectativa é de chuva forte e volumosa, tudo realmente devido à passagem da frente fria pelo sul. E pode gerar ventos fortes e granizo, especialmente na sexta. As pancadas serão irregulares e intercaladas com janelas de tempo firme e ainda altas temperaturas. Volumes entre 40 e 80 milímetros também podem ser registrados, mas de maneira mal distribuída. Depois da chuva, os primeiros dias de abril tendem a ser secos na região e com queda de temperatura, mas sem potencial para as primeiras geadas. Isso porque já tem uma outra frente fria na retaguarda e a temperatura não cairá tanto assim. No sudeste, com a formação de instabilidades em altos níveis da atmosfera e depois da chegada da frente fria, a chuva persiste em boa parte do sudeste, entre o final de março e começo de abril, com potencial para temporais e chuva volumosa nas áreas que fazem divisa entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, com volumes que podem variar entre 40 e 80 milímetros. Por outro lado, em boa parte da região, a chuva seguirá irregular e intercalada com janelas de tempo seco, favorecendo então os tratos culturais e atividades de colheita e plantio. Nas áreas de café no sul de Minas, a chuva é um pouco mais volumosa e pode atrapalhar as atividades de pulverização. O mês de março se despede com chuva no centro-oeste, inclusive se despede com temporais. Os maiores volumes, até o dia 4 de abril, devem permanecer ali mesmo no noroeste de Mato Grosso, onde já está chovendo em excesso e trazendo impactos negativos nas lavouras da região. Por outro lado, pancadas irregulares são esperadas em Mato Grosso do Sul e Goiás. Os volumes ainda se mantêm expressivos na faixa norte do Nordeste entre o final de março e começo de abril, com acumulados de até 150 milímetros entre Maranhão, Piauí e Ceará. Nessas áreas, devido às chuvas constantes, os produtores enfrentam grandes dificuldades para a realização das atividades de campo. Enquanto isso, até o dia 4 de abril, nada de chuva prevista para praticamente todo o estado da Bahia, que vive aí uma estiagem. No norte, entre os dias
Entre os dias ali que faz 5 a 10 de abril, muita chuva ainda concentrada na região, viu? Os acumulados são muito expressivos e mais pontuais, mas podem acontecer em diversos estados da região, não se descartando o risco de algum transtorno nas cidades e até mesmo impactos negativos nas atividades em campo. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para o Gleidson Boaventura, de Baixa Grande, Bahia. Gleidson, muito obrigada por acompanhar o nosso programa. E olha só, sem previsão de chuva na sua cidade, pelo contrário, é o sol quem predomina. Máxima hoje 31 graus e a mínima 22. Essa outra previsão aqui vai para o José Lúcio, de Cana Verde, Minas Gerais. José, também agradeço a sua participação por aqui, viu? Na sua cidade tem chuva hoje e nos próximos 3 dias, inclusive com volumes significativos. Máxima desta quinta, 28 graus e a mínima fica ali na casa dos 19. E ainda dá tempo de você pedir a sua previsão aqui no Agroclima. É só enviar uma mensagem para a nossa equipe por meio do número 67 99264 7810. Ou comentar no nosso vídeo no YouTube com o seu nome completo e a sua cidade. Estou te esperando. Até amanhã. Os preços do trigo avançaram pelo 4º dia seguido na Bolsa de Chicago. Os operadores olham o clima ruim para os cultivos de inverno nos Estados Unidos e entram nas compras. Vamos a São Paulo saber mais informações com Walter Puga Júnior, porque enquanto o trigo tem preços em alta lá fora, aqui vem em baixa. Puga, é isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, ontem nós tivemos o 4º dia seguido de alta para o trigo nas negociações do mercado futuro da Bolsa de Chicago, né? Soja e milho também tiveram o dia em alta, o mercado olha para as projeções de safra lá no Brasil e também para a demanda, né, por milho dos Estados Unidos pela China. A China também compra nos Estados Unidos. Mas o destaque mesmo foi o trigo. Os preços do trigo se mantiveram firmes na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Os contratos de trigo subiram pelo 4º pregão seguido. Lotes para maio, por exemplo, subiram 0,71%. Para maio, em trigo, a $7,04 por bushel, perto ali de $7,05. E os contratos de trigo lá na Bolsa de Chicago, para julho, subiram 0,67%, foram acima no fechamento de $7,16 por bushel. Além desse clima adverso para os cultivos de inverno nos Estados Unidos, os investidores que trabalham no mercado do trigo, né, ficaram atentos ao anúncio da grande empresa multinacional Cargill, que anunciou que deixará de exportar grãos da Rússia. Isso tudo causa, lógico, alguma movimentação no mercado. A informação foi divulgada por um jornal de negócios nos Estados Unidos, citando uma carta da companhia, da Cargill, à vice-ministra da Agricultura, Oksana Lutz. Bom, enquanto o trigo ganha preço no mercado americano, o que acontece no Brasil? Bom, segundo o CPEA, no Paraná, em média, né, o que nós tivemos foi trigo a R$ 1.609,99 por tonelada, uma queda de 0,84% ontem, né? Neste mês, trigo no Paraná perdeu, no indicador CPEA, 0,94%, quase 1% de baixa neste mês. No Rio Grande do Sul, a R$ 1.456,90 a saca, veja, 1,456 por tonelada, até uma leve alta de 0,04%, praticamente estável. Neste mês, o trigo no Rio Grande do Sul, nessa faixa aí de R$ 1.456, R$ 1.457 por tonelada, tem uma leve alta no mês de 0,08%. Há vendedores querendo liberar estoques, né, armazéns, para a entrada da safra de verão, mas a queda ocorre nos preços do trigo no Brasil, porque quem precisa do trigo, né, estão abastecidos, os moinhos estão abastecidos. Agora, a notícia de destaque saiu ontem lá no Paraná. O governo do Paraná anunciou investimento, né, o aporte de R$12.700.000 para subvencionar seguro rural. É uma proposta boa, né?
O subsídio será de no máximo 20% do prêmio total das apólices. O governo do Paraná anunciou que destinará 12 milhões e 700 mil reais para a subvenção ao prêmio do seguro rural agora, este ano, né? Num comunicado, a Secretaria de Agricultura do Estado disse que o subsídio para o seguro rural será mesmo de no máximo 20%, por isso eu estou repetindo aqui. Agora, os valores serão de até R$ 4.400 por CPF ou CNPJ, por cultura ou espécie animal, e de até R$ 8.800 por CPF ou CNPJ por ano civil, né? Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico, administrados aí pela Fomento Paraná. Serão atendidos aí os fruticultores, né? Quem trabalha também com hortaliça, feijão, ao longo deste ano. Mas veja, há uma preocupação no Paraná. Dos 11 milhões que o governo estadual destinou para o programa, foram pagos 8.800.000 em subvenções. Ao todo, foram quase 3.200 apólices que cobriram mais ou menos 170 mil hectares no Paraná. Agora, é importante que há um privilégio nesse momento agora para trigo de sequeiro e cevada. Portanto, seguro rural para quem está trabalhando com trigo e cevada. Agora fica mais fácil. E o que acontece no mercado financeiro? Bom, nós temos o dólar abrindo em forte baixa neste momento. O dólar recua para a faixa de R$ 5,07, já não está mais na faixa de 5,8, vem com uma queda superior a 1%, enquanto lá fora o dólar, frente a outras moedas, tem até que algum movimento, vamos dizer assim, de queda, mas não tão acentuado. Aqui cai mais de 1%, lá fora cai, em média, tendo como referência o dólar index, 0,34%. No Brasil, o 5º dia de queda para o dólar no mercado financeiro. Agora são 9h29 no horário de Brasília. Eu encerro por aqui minha participação, lembrando que daqui a pouco o ministro Fernando Haddad anuncia o arcabouço, o esqueleto, o formato principal do orçamento do governo, dos gastos do governo. Está sendo esperado. A expectativa é que os gastos não subam muito. Vamos esperar o anúncio daqui a pouco, às 10h30, na sede do Ministério da Fazenda em Brasília. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga. Obrigado pela sua participação. Ótima quinta-feira para você. Muito obrigado pela sua audiência também aí de casa, aqui no Bom Dia Produtor. Amanhã, às 8 horas, horário de Brasília, a gente está de volta. Ótima quinta-feira para você. Tchau, tchau.